A primeira pauta é a alta dos combustíveis. O presidente Michel Temer ficou reunido até agora à noite com os principais ministros do governo para discutir uma maneira de tentar segurar o aumento no preço da gasolina e do diesel. Desde o começo do mês, os reajustes da Petrobras no preço do diesel já passam de 13% e, no caso da gasolina, a alta soma mais de 15%. O preço do barril do petróleo está disparado no mercado internacional. E caminhoneiros fazem protestos em rodovias de todo o país. Pauta para o repórter Vitor Boiadian, ao vivo de Brasília. Vitor, boa noite. Há alguma manifestação depois dessa reunião? Não, nenhuma manifestação, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham no Em Pauta. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele falou um pouco antes de entrar nessa reunião, mas ele já havia antecipado que não traria uma resposta definitiva ao fim dessa reunião, porque amanhã há uma previsão de um encontro com representantes da Petrobras. Mas Padilha antecipou um pouco do que o governo pretende fazer como estratégia para tentar dar uma resposta a esta alta constante nos preços dos combustíveis, que, como nós vimos hoje, com esses protestos de caminhoneiros, já tem uma consequência negativa prática, né? Uma dificuldade dos caminhoneiros em prever o preço que eles vão colocar no valor do frete, porque com essas altas constantes, o caminhoneiro fica tendo que tirar do próprio lucro o valor que tem a diferença dos combustíveis sempre que há uma alta nos preços. E amanhã deve ter outra alta, viu? 0,97% no preço do diesel nas refinarias e 0,90% na gasolina. Então, por enquanto, nenhuma resposta do governo. O que o ministro Eliseu Padilha disse é que o governo quer ter um pouco mais de controle para dar previsibilidade nesses preços, justamente tentando dar uma resposta aí para essa categoria que é a mais prejudicada com a alta nos preços dos combustíveis. Redução de impostos, por enquanto, não está no cenário do governo. Ainda hoje, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o governo não tem espaço fiscal para conceder uma diminuição nos impostos, no sentido de amenizar um pouco mais o preço dos combustíveis nas bombas. Então, por enquanto, o governo ainda trabalha com a perspectiva de negociar com a Petrobras uma previsibilidade no preço na alta do preço do petróleo. A gente vai se lembrar que desde o ano passado a Petrobras começou a adotar a política de reajuste dos preços, seguindo a oscilação do preço internacional do produto. Por isso, essa previsibilidade depende ainda de uma negociação com essa política da Petrobras. Mas até agora, nenhuma definição anunciada. Sérgio. Vitor Boiadian, obrigado pelas suas informações. E os caminhoneiros que têm o trabalho diretamente afetado pela alta do diesel, como a gente viu, bloquearam estradas de pelo menos 18 estados. A principal reivindicação é que o governo reduza os impostos sobre o combustível usado nos caminhões, como destacou aí o Vitor. Em alguns lugares, como na zona industrial de Cuiabá e na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo, manifestantes só deixavam passar carros de passeio. Caminhões de carga ficavam bloqueados. No Porto de Santos, maior terminal portuário da América Latina, o protesto não impediu a passagem dos caminhões, segundo a Companhia Docas de São Paulo. Ô Camarote, às vésperas da eleição, tudo que o governo não quer é a disparada no preço dos combustíveis e suas consequências. Pois é, Sérgio, você tem sim uma pressão inflacionária, lógico, em relação à questão dos combustíveis. Agora, você tem ali um problema, primeiro, da equipe econômica. O Brasil vive, a gente tem conversado aqui, rombo em cima de rombo, déficit em cima de déficit. Então, o déficit vai ser um pouco menor do que no ano anterior, sim, mas é um déficit bilionário, um déficit ali na casa dos seus quase 140 bilhões, 139, 138 bilhões de reais. É muita coisa, Sérgio. Então, essa é uma questão que se coloca. Aí você vai reduzir a CID, como está se pedindo, o PIS/COFINS, como está se pedindo, o governo tem margem para isso, a equipe econômica considera que não.
Seria muito fácil se tivesse dinheiro em bonança, mas a gente está vivendo uma situação fiscal extremamente delicada, é importante colocar isso. Aí você tem ali a Petrobras, a proposta ali, como a gente viu ali o nosso ministro, o ministro Eliseu Padilha falando em relação a controle de ter uma previsibilidade maior. Aí eu chego ali na Petrobras, a Petrobras fala, olha, é complicado isso, porque controle seria o quê? Um controle mensal? Isso abre uma porteira ali, onde passa um boi, passa a boiada. Isso é que eu vi na Petrobras. Aí, lembrando o trauma que a Petrobras viveu durante o governo da presidente Dilma Rousseff, que exatamente tinha como política para, inclusive, controlar a inflação de forma artificial, era controlar o preço dos combustíveis. Porque qual a diferença? Quem dá a garantia de que controla durante um mês ou 15 dias e depois isso daí não se prolonga por 2 meses e depois a gente viu por ad eterno como foi no governo de Dilma Rousseff. E a Petrobras ficou naquela situação. Não estou nem falando da questão da corrupção, Sérgio, do Petrolão, estou falando da questão administrativa da Petrobras. Então, é algo extremamente delicado e o governo tendo que mediar todo esse conflito entre caminhoneiros, equipe econômica e a própria Petrobras, a empresa que finalmente está saindo ali do vermelho. Depois, olha quanto tempo se passou para a Petrobras chegar à situação atual. E é importante a gente falar que você tem, sim, um aumento do combustível, você tem ali o aumento do preço do barril de petróleo no mundo, e você tem a questão do câmbio, que a gente está vendo como, que aí seria o BC que tem que controlar. A gente já viu hoje uma ação forte do Banco Central nesse sentido. Então, são vários elementos envolvidos nessa situação extremamente delicada para o governo. Bom, vamos saber da Mônica, então, ainda sobre esse assunto. Mônica, vou dar uma relembrada, então. Aumento no preço da gasolina de mais de 15% desde o início do mês de maio. Diesel mais de 13%, isso no momento aí que a gente vive uma inflação baixíssima, né? Ou seja, é um aumento significativo e é o aumento nas refinarias. Agora tem o impacto lá nas bombas, que afeta o consumidor, afeta o motorista, afeta a gente. Em 12 meses a inflação é de menos de 3%, né, Sérgio? Quer dizer, você vê o combustível subindo desse jeito, assusta todo mundo. Agora, como disse o repórter de Brasília, como disse o Camarote, esse é o resultado da política adotada pela Petrobras desde julho do ano passado, quando anunciou que passaria a divulgar os aumentos nas suas refinarias, acompanhando a variação do petróleo no mercado internacional. Quer dizer, foram 133 reajustes desde julho de 2017, é muita coisa. A gasolina aumentou 19,5% nos postos. Quando a gente vê os gráficos, a gente percebe a escalada aí de preços a partir do momento em que a Petrobras começou a registrar diariamente. No diesel também não é muito diferente disso. Agora, ele também... Essa política da Petrobras foi o que permitiu a empresa se recuperar da queda de valor e do endividamento durante o governo da Dilma Rousseff. Quer dizer, na sua defesa, quando criticam tantos aumentos, a Petrobras costuma dizer que, na verdade, ela só fica com 30% do preço que os consumidores pagam pela gasolina e com menos da metade do preço do diesel na bomba. O que pesa sobre esses preços são os impostos, diz a Petrobras. Há mais de 50 anos, isso é interessante da gente lembrar, quando a Petrobras foi criada, havia um único imposto sobre os combustíveis, de apenas 4,8%. Na Constituinte, abriu-se a possibilidade de cobrança de outros impostos federais para financiar a Seguridade Social e os estaduais, como o ICMS. Então, veja como é que é a composição do preço da gasolina na bomba. A Petrobras fica com 28%, o distribuidor e o revendedor com 14%, ou seja, o posto e o tanque que vai buscar a gasolina. O ICMS de 25% a 34%, conforme o Estado. O Rio de Janeiro tem 34% de ICMS sobre a gasolina. A CID, PIS/PASEP e o COFINS, que são os impostos federais, 14%. E ainda tem o etanol,
que precisa ser comprado e misturado. O custo disso é de 13% para uma mistura de 27% de etanol por litro de gasolina. No caso do diesel, a Petrobras fica com 49%, o distribuidor e o revendedor com 15%, o ICMS com 16%, a CID, PIS, PASEP, COFINS, impostos federais 14%, o biodiesel de 6%. Então, dá para a gente ver muito bem que a margem do governo federal é pequena no que diz respeito aos impostos. Na gasolina e no diesel, a sua parte equivale a apenas 14%. Tentar reduzir o ICMS, isso sim é que é difícil. Hoje, em todos os estados brasileiros, o ICMS sobre a venda de combustíveis ao consumidor é a fonte de renda número 1 do imposto. São 134 bilhões de reais por ano para os estados. Então, não tem muita alternativa, como disse o Camarote, a situação é complicada. Talvez eles tenham que optar mesmo por intervalos maiores entre os aumentos para acalmar os caminhoneiros e os consumidores. Só no exemplo desse drama dos impostos, Rio de Janeiro, que é produtor de petróleo, a gasolina custa mais caro aqui do que em Brasília, por exemplo, onde não há produção de petróleo, onde não há refino. Sandra, essa política adotada pelo Brasil desde o ano passado, pela Petrobras, ela já existe nos Estados Unidos, né? Variou o preço do petróleo no mercado internacional, já muda imediatamente na bomba para o consumidor. Isso é quase que instantâneo. É instantâneo, Sérgio. Agora, as pessoas estão apavoradas aqui com essa alta do petróleo, né, que chegou a bater $80 o barril na semana passada, porque o verão está se aproximando, né, Sérgio? As pessoas viajam muito de carro por aqui e isso também tem impacto nas passagens aéreas. Então, e fora que para o governo isso é péssimo, né? Porque a gente sempre fala aqui, né? O americano anda muito de carro, muito mais do que no Brasil, e as cidades não têm transporte público eficiente, a maioria das cidades. Principalmente, bom, só Nova York, praticamente, que tem um transporte público extremamente eficiente. Então, pensando que em novembro tem eleições que vão renovar 1/3 do Senado e toda a Câmara, não é um bom negócio para nenhum presidente, nesse momento, ter uma alta do petróleo no mercado internacional, porque isso tem nada a ver com o Brasil, tem nada a ver com os Estados Unidos. Agora, Camarote, o brasileiro não está acostumado com isso ainda. Fica um pouco perdido na hora de ir ao posto de gasolina para abastecer o automóvel ou o caminhão. Não tem muita noção. Quanto que vai estar? Está barato ou está caro, né? Comparado com outro posto ou não? Cada dia é uma surpresa. De fato, você tem aí uma incidência de tributos muito elevada no preço do combustível, né, Sérgio? Então, isso daí a gente vê aí, a Mônica mostrou o gráfico, isso dá para visualizar bem o quanto é, de fato, da Petrobras, o quanto é de tributos. Então, é uma situação extremamente difícil, Sérgio, em relação a isso. O brasileiro não está acostumado. Toda vez que eu vou abastecer o carro, eu vejo ali todo mundo reclamando, todo mundo surpreso, mas a outra possibilidade seria o controle. O controle a gente viu no que deu, então é preciso se acostumar a um novo momento realmente, né? Não é simples. E o Vitor Boiadian já avisou aí, amanhã tem novo aumento da gasolina e do diesel nas refinarias.